Amém. Irmãos, nesse momento vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos, no capítulo 8. Atos 8, de 1 até o verso 25. Texto que iremos ouvir a palavra do nosso Deus neste dia, nesta manhã do dia do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso 25. Os irmãos, eu vou ler, os irmãos acompanham. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia ali certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Oremos ao Senhor.
Senhor nosso Deus, Pai exaltado, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eis-nos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra lida em adoração pública. Ó Pai, queremos ouvir a Tua voz na palavra, dá-nos do Teu Espírito, ilumina o nosso coração, conduz esse momento, ó Pai, para a glória do Teu nome, que a Tua palavra seja bendita, exaltada, que a obra do Espírito seja magnificada, bendita em nosso meio, e que o Senhor se agrade por Tua bondade em usar este momento para a edificação da Tua igreja. Ó Deus, opera em nossos corações, tem compaixão de nós, pecadores, fala conosco, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Esta é uma frase que Tertuliano falou e assim pergunto, será que o sangue dos mártires de fato é a sementeira da igreja? Não foi Cristo que derramou o seu sangue para nos salvar? Não é o sangue de Cristo que prepara os campos para a colheita das almas, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Mas, como vemos aqui, o Senhor permitiu ali que o seu servo Estevão fosse martirizado, morto, apedrejado, em nome de Cristo, testemunhando de Cristo. E então nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da sua igreja, está governando todos esses eventos, administrando cada um destes eventos para a sua glória. E como vamos ver aqui, a morte de Estevão foi ocasião para a expansão da igreja, para o avanço do reino de Deus. Então, o sentido em que os pais da igreja, Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, é porque Cristo usa estes eventos, o sofrimento, a perseguição da igreja. A palavra de Deus não pode ser presa, a palavra de Deus não pode ser algemada. Cristo enviou a sua igreja ao mundo, a pregar o evangelho a toda criatura. E então nós vemos aí no livro de Atos e na cultura judaica que muitos queriam ir para Jerusalém, morar em Jerusalém até hoje. Há aqueles que gostam e têm aquela simpatia por Israel e desejam ir ali, morar em Jerusalém. Mas, irmãos, o que nós vemos no Novo Testamento e no livro de Atos é que o Deus de Israel, o Deus da salvação, que se revelou no Antigo Testamento, este Deus envia o seu povo de Jerusalém para todas as nações. A igreja estava concentrada em Jerusalém. A igreja estava toda ela reunida em Jerusalém. Ela crescia, como vemos aí no livro de Atos, multidões se converteram e foram unidos à igreja e estavam todos juntos em Jerusalém. Mas os irmãos lembram da grande comissão no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus disse, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos deu como igreja, primeiramente aos apóstolos, o ide, a grande comissão. A igreja então deveria pregar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Isso, claro, a ideia ali é que ao mesmo tempo, mas até esse momento no livro de Atos, a igreja está restrita a Jerusalém. Ela não havia ainda chegado aos samaritanos, aos gentios, como vamos ver mais na frente no livro de Atos. Então, a igreja, aquela grande membresia, estava
toda agregada e congregada apenas em Jerusalém. E não era o propósito do Senhor, e não é o propósito de Deus que a sua igreja, então, se concentre em só um lugar do mundo. Mas o reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus precisa chegar aos confins da terra. O evangelho precisa ser pregado a toda criatura. E esta perseguição da qual Estevão foi martirizado, foi ocasião usada pelo Senhor, pela providência de Deus, para impulsionar a sua igreja na tarefa evangelística. É claro, irmãos, que não é só o sofrimento que produz atividade, boas obras. Aquela igreja, ela serviu ao Senhor por ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Como vimos ali no dia de Pentecostes, em cada momento aí do livro de Atos. Então, o que nós vemos é que a perseguição foi usada por Deus, mas foi por graça do Senhor, por obra do Espírito, que a igreja avançou pregando o Evangelho. Então, nós vemos aí que no verso 1 nós vemos que havia um jovem chamado Saulo, que dava o seu voto, o seu consentimento com a morte de Estevão. Mas mais na frente, naquele mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Todo aquele povo reunido, aquela igreja concentrada em Jerusalém, houve perseguição e a igreja foi dispersa. Não sabemos porquê, mas o fato é que os apóstolos permaneceram. Então, nesta dispersão da igreja, como vamos ver no nosso texto aí também, não foram os apóstolos aqui inicialmente, aqueles que saíram, mas eles ficaram ali ainda por um tempo em Jerusalém. Então, nós vemos aí o relato desta perseguição. Nós vemos que no mesmo dia da morte de Estevão, no mesmo dia, no verso 2, ele foi sepultado. E houve luta e pranto. E no verso 3 é dito que Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Uma grave perseguição. E este eleito do Senhor ainda aí não convertido. O primeiro momento aí que vemos Saulo sendo descrito aí nas páginas do Novo Testamento, no livro de Atos, um inimigo da igreja, um grave opositor, consentiu, deu seu voto na morte de Estevão, porque tinha ódio à igreja. Era um fariseu, discípulo de Gamaliel, e iniciou então aí sua caça aos cristãos. E então tudo isso, irmãos, o Senhor usou para a sua glória, para o seu louvor. Essa dispersão aqui não é juízo divino contra a igreja. A igreja está sendo perseguida pela sua fidelidade. Está sofrendo, é bem verdade, a perca de Estevão, o luto, o pranto. Sepultaram aquele homem de Deus, aquele eminente diácono original, dos primeiros diáconos. E então nós somos apresentados aí a este Saulo, perseguidor da igreja. Meus irmãos, Cristo, o Senhor Jesus Cristo está conduzindo todas estas coisas. E o próprio Saulo, depois Paulo, ele, quando vai narrar a sua conversão, ele diz o que ele fez em Jerusalém. Ele recebeu poder dos principais sacerdotes e encerrou muitos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, e os forcei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. No seu ódio a Cristo,
Nós vemos aí neste jovem representativo da religião judaica, do farisaísmo, o ódio a Cristo, à igreja, a perseguição, a oposição das trevas contra a luz. E nesta fúria desmedida deste jovem, ele pegava carta e viajava para ir atrás dos cristãos, para os encerrar no cárcere. Depois, irmãos, quando Paulo vira missionário, quando ele se converte e vai servir a Cristo, os judeus vão de cidade em cidade perseguindo ele também. Mais ou menos o que ele fez aí antes da sua conversão. Então, é neste contexto que o Senhor Jesus Cristo, por essa providência, usa a sua igreja, um contexto de perseguição. E então no verso 4 nós vamos ver aí que entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte, os membros da igreja iam evangelizando, pregando o evangelho. E Filipe, um daqueles que foi eleito para o ofício diaconal, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, pregava-lhes a Cristo. Assim como Estevão, que acabou de ser apedrejado, o seu companheiro de ofício, diaconal Filipe, prega a palavra. E também os crentes dispersos iam pregando. Semelhantemente a Cristo, seu mestre, que os irmãos lembram, pregou ali a uma mulher samaritana. Mas a verdade, irmãos, é que há um muro de inimizade entre judeus e samaritanos. Há um ódio, uma separação. Os samaritanos eram uma raça misturada de judeus com gente de outros povos da época do exílio de Israel. E então há uma separação entre judeus e samaritanos. E então Filipe foi para Samaria, ele judeu de fala grega, cristão, agora convertido ao cristianismo. E então ele prega o evangelho, porque, irmãos, Cristo não está restrito a um lugar, a um povo mais apenas. Embora, ao ler o Antigo Testamento, percebemos que desde ali o propósito de Deus não era só para Israel. Deus escolheu Israel para abençoar as nações, ser luz para as nações. Mas agora no Novo Testamento isto está muito mais claro. E o fato também de que os samaritanos não estão excluídos das boas novas. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele dizia para que eles fossem, a princípio, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o próprio Cristo pregou ali, e depois nós vemos também essa pregação se expandindo em territórios vizinhos ali. Mas o que vemos aqui agora é a própria igreja de Cristo, pregando ali em Samaria. E nós vemos o mesmo padrão da pregação apostólica. Pregação com autoridade, com ousadia, sinais, milagres, espíritos imundos de possessos saíam gritando em alta voz. A expulsão de demônios é um sinal muito característico ali do Novo Testamento e que aponta para a chegada do reino de Deus com poder. E aqueles espíritos imundos então eram expulsos, algo como que um avivamento, algo notório, algo que estava chamando a atenção do povo, que estava atento, ouvindo aquilo que Filipe dizia, e ouvindo e vendo os sinais. E houve grande alegria naquela cidade. Curas físicas, extraordinários, paralíticos, coxos curados, algo maravilhoso. E então, irmãos, o texto vai nos dizer que entre aquelas pessoas alcançadas pela pregação, pelos milagres, pelos sinais, havia um certo homem chamado Simão, um mago, um mágico, né, como o nosso texto diz aí. Nós sabemos que
Essa magia, na verdade, é uma arte de criar enganos e engodos. Todo o poder pertence apenas ao Senhor. Mas religião e até mesmo o ocultismo, essas coisas estavam misturadas ali na antiguidade. E então este homem mago praticava a bruxaria e a feitiçaria, e ele se dizia o grande poder de Deus. Ou seja, religião e misticismo e ocultismo. Esse homem Simão se tornou famoso. E então nós vemos o nível espiritual de Samaria, quando Cristo envia a sua pregação para ali. Os samaritanos, eles tinham o Pentateuco samaritano, eles tinham a Bíblia ali, à sua disposição, mas eles não podiam adorar no templo em Jerusalém. Eles não eram aceitos pelos judeus. E eles adoravam num monte alto, chamado Monte Gerizim. Mas eles tinham a Bíblia ali, eles tinham o Antigo Testamento à sua disposição, e eles esperavam a vinda do Messias. Mas esses mesmos samaritanos, que tinham o Antigo Testamento, tudo isso que estamos dizendo, eles davam crédito a um impostor, um mago. Eles acreditavam então naquele misticismo, mas quando o Evangelho de Cristo chegou, quando a luz de Cristo brilhou naquele lugar, a palavra de Deus vai nos dizer, primeiro diz no verso 11, que ele iludira com mágicas aquelas pessoas. Elas diziam, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Porém, no verso 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados. A pregação do Evangelho, irmãos, a pregação de Cristo, o próprio Cristo, a obra do Espírito, libertou aquelas pessoas do engano, da ilusão, da mentira. E o reino de Deus chegou com poder, o reino de Cristo chegou com poder naqueles corações que foram alcançados, convertidos, transformados pela graça de Deus. Então o reino de Deus avançou, não está mais só em Jerusalém. E o reino de Deus então está chegando aos samaritanos. Um povo misto, um povo, como vemos aí, dado a crer em ocultismos, em artes mágicas. Um povo que antes da chegada do Evangelho valorizava pessoas como este tal de Simão aí, que nos é descrito aí no texto. Então nós vemos aí que Deus operou grandemente, ao ponto no verso 13 de o próprio Simão abraçar a fé, tendo sido batizado, acompanhava de perto Filipe, observando extasiado os sinais e os grandes milagres. Percebam, irmãos, este homem gostava de ser o poder de Deus, e agora o verdadeiro poder de Deus chega naquele lugar. E ele se une a Filipe, ele está interessado, extasiado. Ele está vendo a mão de Deus operando ali, naquele lugar. Mas então o texto prossegue e nos mostram aí que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe a Pedro e a João. Eles enviaram os seus delegados, seus representantes, aquele local. E nós vemos aí que eles desceram para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E Lucas registra no verso 16, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E aí há, diante de um texto como esse, uma disputa. Mas pastor, todo crente não recebe o Espírito Santo?
Por que que Lucas registra aí no seu livro que estes homens ali samaritanos ainda não haviam recebido o Espírito Santo? E nós entendemos, irmãos, que nós temos aqui o registro histórico da inclusão dos samaritanos na igreja. Este é um momento único, histórico. O Espírito foi derramado no dia de Pentecostes ali em Jerusalém. E agora então a igreja está expandindo e ela chegou aos samaritanos. E então esse sinal exterior era para mostrar que de fato aquelas pessoas eram convertidas. É o aval de Deus, declarando claramente que aqueles irmãos samaritanos fazem parte da igreja, ou seja, é um sinal externo. Então nós entendemos que estes eventos aqui são pontuais e eles marcam a entrada dos samaritanos na igreja de Cristo. Então isso explica o porquê que aqueles crentes ainda, todo crente recebe o Espírito Santo, irmãos, na sua conversão. Mas ali eles manifestaram, isso foi manifesto, Deus deixou claro que aceitou os samaritanos na sua igreja. E isso vai ser visto também no caso de Cornélio, que é gentil. Mais na frente, no livro de Atos, nós vamos ver. Da mesma maneira, Cornélio depois recebendo o Espírito Santo. Mas nós vemos aí que ao ver Simão, o mago, que Deus estava operando por meio dos apóstolos, verso 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era-lhes concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Concedei-me também a mim este poder, para que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Irmãos, nós já vemos aí que a conversão deste homem é altamente questionável. Será que Simão entendeu o Evangelho, as boas novas, da graça, do perdão? Nós vemos aí Simão querendo comprar algo que é dom de Deus. O Evangelho, irmãos, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Você não pode comprar o perdão, a salvação. Essa é a boa nova. É de graça. Nós não podemos pagar. Nós não podemos comprar a Cristo, comprar os dons de Deus. E o Espírito Santo é dom de Deus. Também é dom de Deus. Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário esta graça. Estas graças são dom de Deus. São bênçãos que acompanham a salvação, que é de graça. E então Simão quer comprar o dom de Deus, essa habilidade apostólica, vista aí no livro de Atos. Talvez querendo continuar na sua vida cristã o que ele já fazia antes da sua conversão. Ser um grande vulto, ter uma posição destacada na igreja, ser reconhecido como autoridade, como ele estava acostumado. Mas o que vemos aí é que este homem é ignorante das realidades espirituais. Manifesta que se uniu à igreja visível. Ele se uniu à igreja visível, mas não houve transformação do coração. Não conheceu a graça operando em sua alma. Age como um cego espiritual. E meus irmãos, embora nós vemos aí, e Pedro, Spru, ele comentando esse texto, ele diz que aqui é um eufemismo, no verso 20, quando ele diz aí, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Um eufemismo
o autor bíblico humano está amenizando. É como se ele dissesse assim: vá para o inferno com este teu dinheiro. Você está querendo comprar o dom de Deus com isso. É ofensivo, irmãos. Nós perdemos essa ofensa. Pessoas mercadejando o Evangelho, vendendo o Evangelho, e nós não nos ofendemos com isso. É bem verdade que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. É bem verdade que Deus chama pessoas e levanta pregadores que vão se dedicar à pregação e serão sustentados pela igreja. Mas nós não vendemos o que é de graça, nós pregamos gratuitamente. Cristo nos sustenta, os ministros, pela sua graça, mas devemos lembrar disso. O Evangelho é recebido de graça e pregado de graça. O dom de Deus não pode ser vendido. Jesus diz em Mateus 10:8: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, aí é uma maldição. Algo ofensivo a Pedro. E ele diz para a perdição. Ele diz aí: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Então, Simão, ele está muito longe de ser um ministro de Cristo. Ele não serve a Deus, mas a si mesmo. Ele quer usar o dom de Deus com propósitos corruptos, carnais, egoístas. Ele precisa se arrepender do seu pecado. Ele está em fel de amargura, em laço de iniquidade, mesmo tendo sido batizado, mesmo estando unido à igreja visível de Cristo. Pedro, então, lhes diz: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. No verso 24 ele diz: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ele não diz assim: orem por mim para que eu me arrependa. Orem por mim para que eu possa me converter. Não, irmãos, ele pede oração para que não acontecesse uma tragédia com ele, demonstrando assim falta de quebrantamento, de um coração humilhado, quebrantado. E esse é o homem carnal, o homem natural. O que ele não quer é sofrer as consequências do pecado, mas se ele puder ficar lá, ele fica. Ele não sabe o que é o verdadeiro arrependimento para a vida. Não quer ir para o inferno. Se puder aderir à religião, por causa do medo do inferno, para ser livre da condenação, ele até procurará uma religião. Mas é totalmente ignorante acerca do dom de Deus, da graça de Deus, do evangelho da graça do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aí que este homem não era um crente genuíno. Vamos aqui a algumas aplicações ainda, aplicações finais aqui deste texto para as nossas vidas. Será que, então, pastor, e a eleição? Será que Simão era crente de verdade? Como é que um crente, ele foi batizado e agora nós vemos aí que o homem não tinha nenhuma marca de conversão? Será que ele perdeu a salvação dele?
O que nós vemos, irmãos, é que a igreja visível e Filipe não tinha como sondar o coração daquele homem. A igreja visível é a reunião daqueles que professam a fé. É claro que quando a igreja, o conselho vai receber alguém, nós devemos examinar se houve uma conversão genuína. Se aquela pessoa de fato foi a Cristo para a sua salvação, se ela olhou para Cristo, se ela experimentou a obra do Espírito na sua alma. Mas, irmãos, nós não sondamos corações. Nós temos uma limitação. E então, o conselho pode errar. Claro que devemos ter o cuidado de fazer este exame dos candidatos. Mas enganoso é o coração do homem. Por muitos motivos as pessoas querem se unir à igreja. E a Bíblia nos mostra que o reino de Deus é como um pescador que lança rede e colhe peixe bom, peixe ruim. Essa é a igreja visível de Cristo. Então, mesmo ali na igreja apostólica que está nascendo, tem gente não convertida, carnal, se unindo à igreja. Querendo fazer parte da igreja, sendo batizado. O nosso papel é pregar, é necessário nascer de novo. É necessário arrependimento, é necessário ir a Cristo pela fé. Porém, nós vemos que há uma limitação e Simão foi batizado, foi recebido na igreja. Mas o que vemos aí é que o batismo não constitui prova, né? Não é uma prova cabal de que alguém é salvo. E o batismo também não é um ato que concede salvação. Isso é um engano. Muita gente acha, porque está unida a uma igreja visível, está tudo bem com a sua alma. E é necessário que esta alma esteja unida a Cristo. E estando unida a Cristo, ela vai ser unida à igreja invisível, e aí também vai se unir a uma igreja visível. Então, devemos ter todo este cuidado, porque o que vale é o coração estar confirmado na graça. O que vale, irmãos, é sermos achados em Cristo, unidos ao Senhor Jesus Cristo, pela fé. Os samaritanos, uma pergunta aí os samaritanos não receberam o Espírito? Será que é porque eles não buscaram, né, fizeram uma busca mais intensa? Ou será que havia alguns passos que teriam que ser dados depois da conversão, para então poder receberem uma segunda bênção, o derramamento do Espírito? Meus irmãos, como estamos argumentando, entendemos que essa passagem é usada por Deus para que entendamos que aquela barreira, aquele muro que separava judeus de samaritanos caiu. Não há barreiras, não é só judeu que recebe o Espírito Santo. O Espírito é um dom gratuito para todos os que creem. Não é para uma categoria especial de crentes. Mas os judeus poderiam pensar, aqueles que estavam ali no dia de Pentecostes poderiam pensar que era um dom para eles. E esse sinal externo, a descida do Espírito Santo ali, também, esse sinal visível também é importantíssimo para mostrar a unidade da igreja. Tanto os judeus de Jerusalém quanto os samaritanos participam do mesmo Espírito. A igreja de Samaria não é uma seita independente. É a mesma igreja, em locais diferentes. É a mesma igreja de Cristo. Há uma unidade. Mas a igreja de Cristo não é o propósito que ela se reúna só num lugar. Agora, no livro de Atos, nós vamos ver que a igreja vai se expandir, se espalhar. Mas há um só cabeça, Cristo, da sua igreja.
uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há uma unidade. Há uma unidade espiritual. E isso fica claro nesse momento do livro de Atos. Também vemos aí que pessoas que lidam com o ocultismo e desejam comunicar-se com o sobrenatural ou poderes demoníacos, né, elas usam de engano, como Satanás, a ilusão lá no Jardim do Éden. Satanás enganou, o pecado é cheio de ilusão. Quando Satanás diz serás igual a Deus. E essas pessoas então, em nome desta luz, desse conhecimento, se tornam escravas de Satanás. E nós vemos desde o Antigo Testamento, irmãos, que o Senhor, Ele nos ensina que tudo isso é abominável. Uso do engano, da ilusão. Nós somos um povo da luz, da verdade. Não de um conhecimento místico, que só uma categoria tem, mas está aqui a revelação dada à igreja. Então nós vemos que nós não precisamos desses misticismos. E nós vemos aí que este Simão, de fato, esteve completamente equivocado neste caminho. E por fim nós vemos aí que Cristo, a obra de Cristo, a seara de Cristo, acontece em Samaria e no mundo, e nós podemos lembrar daquela ocasião em que o Senhor Jesus Cristo se encontrou com a mulher samaritana. E ele disse ali aos seus discípulos, apóstolos: não dizeis vós que há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Há uma semeadura de Cristo ali, aos eleitos de Cristo, e há uma ceifa, colheita de almas entre os samaritanos. Jesus diz, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, tudo isto que está acontecendo é por causa de Cristo. Tudo isso que está acontecendo. Então, será que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja? O sangue de Cristo? A igreja nasce do sangue de Cristo. E somos chamados a ceifar onde não plantamos, onde não semeamos. Mas, irmãos, não ignoramos que, por meio dos martírios, das perseguições, Cristo cumpre os seus propósitos no mundo. O Evangelho é espalhado, chega aonde o Senhor quer que chegue. Nós estamos aqui, Deus nos colocou aqui, nesta cidade, para pregar o Evangelho de Cristo. Mas você pode dizer, pastor, nós somos uma igreja simples, pequena. Será que as pessoas vão ouvir a pregação do Evangelho? Meus irmãos, Deus nos chama a ceifar, a entrar nesta seara. E a palavra dele, pela providência dele, haverá de chegar onde assim lhe aprouver. E ele usará os seus meios. Ele usou a morte de Estevão, a perseguição da igreja. Então, este evangelho precisa ser pregado. E o Senhor fará que ele chegue aos ouvidos que aprouver a ele, que escutem essa palavra. Mas nós devemos então pregar o evangelho. E este evangelho que pregamos rejeita completamente qualquer ideia de alguém que queira comprar o dom de Deus. É graça. O pecador precisa então ir a Cristo,
se humilhar diante de Jesus, pedir o perdão de Cristo, pedir o arrependimento para a vida, o dom da fé salvadora, o poder de ser feito filho de Deus. E nós precisamos dizer que isso não pode ser comprado por obras, por esforço, por moralidade. Não, pastor, eu sou uma pessoa sincera, correta. Isso não compra o dom de Deus. O pecador precisa de Cristo. Ele precisa receber esta graça, que é dom do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos dizer que esse evangelho que vende o dom de Deus é outro evangelho. E como Paulo diz na sua carta aos Gálatas, ainda que viesse um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema. E todo evangelho que vende o dom de Deus não é o evangelho de Cristo. É outro evangelho. E então, irmãos, que Deus nos dê sabedoria e graça. Que Deus queira, por sua bondade, nos usar. E se há pessoas enganadas como Simão, achando que podem comprar o dom de Deus, que possa aprouver ao Senhor neste dia, abrir estes olhos. Por meio deste entendimento que estamos aqui expondo. Não permita que Satanás lhe iluda. Não se deixe enganar. Vá a Cristo. Busque a Cristo. Se você não havia entendido ainda a graça, o entendimento do que é o dom de Deus, porque há muito engano sobre o que é um dom, né? Uma dádiva, um presente. E aqui nós entendemos que é algo completamente gratuito. Completamente gratuito. Entendemos, irmãos, que mesmo que o homem vá e peça, isso não é meritório. Porque o Senhor dá o seu dom a quem Ele quiser, livremente. Mas nós temos também nas Escrituras o entendimento de que ninguém que vá a Ele será rejeitado ou lançado fora. Claro que indo humilhado, quebrantado, como aqui temos visto. Então Simão é um exemplo a ser rejeitado. E todos aqueles que vendem o dom de Deus, querem comprar o dom de Deus, são seguidores de Simão, que era filho do diabo. E nós devemos então rejeitar e dizer com Pedro: para o inferno com este teu dinheiro, porque julgaste obter por meio dele o dom de Deus. Que Deus purifique, irmãos, a sua igreja de qualquer tipo de postura, de atitude contrária à graça e o anúncio deste evangelho da livre graça, tudo aquilo que é empecilho ou qualquer entendimento contrário à graça de Deus, e que possamos então nos alegrar com essa boa nova, que pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez nesse momento, pedindo ao Senhor a sua bênção para a exposição da sua palavra. Oremos. Senhor, estamos aqui, ouvimos a tua palavra exposta, pedimos a tua graça, pedimos a iluminação do teu Espírito. Tira de nós, ó Pai, todo entendimento contrário ao teu evangelho, e que esse evangelho da graça opere em corações, que vidas venham ser salvas,
libertas do engano, ó Pai, de um falso evangelho. Abençoa, Pai, o teu povo, a tua igreja. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino e depois deste hino vamos fazer a oração final. Em seguida, receberemos a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém. Fiquemos de pé, mais uma vez. Vamos cantar o louvor santo somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Irmãos, ainda em pé, vamos fazer a oração final. Oremos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento de adoração solene, pública do Teu povo, também pela comunhão com o Senhor, a Tua presença entre nós, Tua palavra, ó Deus, por podermos estar aqui para a glória do Senhor e saber, ó Deus, que o que nos traz aqui é o Senhor, é a Tua palavra, e que estamos aqui, ó Deus, tão somente para nos alegrar com as boas novas
de que o Senhor nos deu a Cristo, nos deu gratuitamente, não havia nada em nós que trouxesse mérito diante do Senhor, mas o Senhor nos deu o Teu Espírito, a Tua palavra, o Senhor nos humilhou, nos quebrantou e nos fez ir a Cristo e por graça nos salvou, livremente, mesmo indignos, pecadores, mesmo cheios de corrupção, de pecado, de ilusões, de enganos deste mundo. O Senhor nos fez ver, ó Pai, a nossa miséria. O Senhor nos fez ver o caminho mau de destruição em que estávamos. Muito obrigado, ó Pai, por sermos Teu povo, por termos o Teu Espírito, termos também a igreja, sermos unidos pela fé à Tua igreja. Mas também, ó Pai, queremos pedir por nós já crentes, ainda temos pecado, ainda há enganos em nosso coração. Santifica, ó Pai, a Tua igreja. Dá-nos alegria desse dom maravilhoso da salvação. Nos dá a entender, ó Pai, que devemos rejeitar completamente este outro evangelho que é mercadejado, que é vendido, daqueles que desejam obter por meio de valores e de outros meios aquilo que é presente, aquilo que é dom. Ó Pai, alegra o nosso coração neste dia Teu, abençoa cada família desta igreja, abençoa os irmãos que estão enfermos, os que estão aí de sobreaviso na questão dessa enfermidade que aí está. Conforta os seus corações, ó Pai, sustenta-os, os idosos também, os grupos que estão em grupo de risco. Tem compaixão, ó Pai, destas vidas. E abençoa, ó Pai, todo este dia Teu, essa semana que iniciamos na Tua presença. Continua, ó Pai, operando em nossas vidas por Tua graça. É o que Te pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recebai a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. 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 Amém, irmãos. Poder sentar. Meus irmãos, mais um